Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mais Saúde e hoje falando sobre dependência. E o nosso entrevistado é o Dr. José Carlos Rosa Pires de Souza. E eu perguntei para ele no bloco anterior sobre os sintomas de quem usa, para que a mãe, o vizinho, o irmão possa ficar atento para detectar precocemente e atuar, porque é importante fazer a detecção precoce, o diagnóstico precoce e tratar. Quais são esses sintomas, doutor? Muito bem. Não só a mãe, o vizinho, os familiares, os pais, os irmãos, mas os professores, os colegas da escola começam a perceber fisicamente a pessoa com olheira, quer dizer que não dormiu direito, aqui avermelhadas, bochechas, muitas vezes os olhos avermelhados, uma fissura por comida, por doce principalmente, se ele usou há pouco tempo, que eles chamam de larica, né, que é a fome exagerada que dá após a maconha, mudanças de comportamento, de humor, irritabilidade inesperada, que parece que até o menino está ali com aquela alteração toda de hormônio da adolescência, mas muitas vezes não, é por conta da droga. Da droga. Né? E então, o melhor caminho é o diálogo, a conversa, a adesão para o tratamento, para a informação. E é muito comum os pais buscarem a escola para saberem o que está acontecendo com o seu filho. E muitas vezes ele pode começar em casa esse diálogo. Eu sei. A escola não deixa de ser um grande aliado, que muitas vezes o aluno fala mais para o professor do que para os pais. Mas os sinais e sintomas principais, mudança de comportamento, de atenção, irritabilidade, oscilação do humor, inquietação, fome exagerada, principalmente por doce, olheira, bochechas avermelhadas e olhos avermelhados. Vocês viram que isso é muito importante. Isso qualquer um de nós e qualquer um de vocês que está vendo, né, pode perfeitamente fazer o diagnóstico e desconfiar quando as coisas começam a se apresentar dessa forma e buscar ajuda. O senhor falou sobre diálogo. O diálogo funciona em que fase do tratamento? Porque às vezes o indivíduo está totalmente dependente e gera essa fissura. Aí o diálogo fica como se fosse uma conversa de surdos. Que hora que funciona isso? O principal é a prevenção primária, quando o problema não aconteceu, os pais conversarem sobre drogas, as escolas conversarem sobre drogas. Me chamaram a uma creche para falar sobre drogas para meninos de 7 a 8 anos. Aí eu pensei, vou levar uns slides e tal. Chegou lá, eu pensei, não, melhor vamos sentar aqui no chão. O que vocês sabem sobre drogas? Eu saí de lá surpreso. Sabia muita coisa. Muita coisa errada. Por exemplo, a minha mãe usa cocaínica. Aí eu tive que explicar o que era a cocaína. Outro falava assim, meu pai bate na minha mãe porque ele chega com os olhos vermelhos, tá? Ela vai reclamar que você está usando de novo esse cigarrinho e usavam os termos. Eles estão escutando. Então, desde pequenininho deve ser conversado. Não deve se mandar guri buscar cerveja na geladeira de jeito nenhum, nem guria. Não deve se pedir para acender o cigarro. Essas questões que a gente fala culturais não servem mais para o momento. É muito bombardeio de informações que eles recebem, errôneas na maioria das vezes. Eu saí de lá com a proposta de voltei a essa creche para poder estar falando de novo a essas crianças sobre o assunto. Tamanha a desilusão que eu saí em relação às informações que chegam a eles. E os pais, e muitas vezes os professores, pensam que eles não sabem. Eles sabem e sabem muito errado. Só nessa idade? Não. Até alunos universitários, pesquisas e mais pesquisas, mostram que eles desconhecem, e muitos deles, posso dizer, a maioria, desconhece os reais efeitos do álcool, da ritalina, que é um metilfenidato, que já tem o nome conhecido aos 4 cantos, que deve ser usada com cautela, receita médica. Então o diálogo vale desde pequenininho, né, que a criança começa a falar as atitudes, o exemplo dos pais, até morrer, porque é importantíssimo. E como se diz, a prevenção é o maior tratamento. Né? Uma das coisas que a gente percebe, doutor José Carlos, é que, de uma maneira geral, né, quando a família, entenda-se pai e mãe, né, não está próximo, né, o filho não tem aquele relacionamento. E aí vai buscar a informação com o coleguinha ou com o colega mais velho, que muitas vezes, como o senhor está dizendo, também não tem essa informação.
E aí a nossa sociedade vai também por um outro caminho, que é o caminho da repressão policial, né? Vale a pena reprimir? Traficante, sim. Agora, o dependente é o doente. Eu acho que o tráfico tem que ser mudada toda essa política que existe hoje da repressão ao tráfico de drogas. Quando eu falo tráfico de drogas, é desde o aluno universitário que vende lá, Vende lá no meio com o na pessoal. faculdade a êxtase, vende a anfetamina, vende a maconha, que dali já é tráfico. Vende o remédio para dormir, também é tráfico. Até os grandes traficantes das drogas maiores. Isso sim. Agora, em relação ao dependente, há de se ter uma política pública, as políticas públicas de saúde, para conseguir trazê-los ao tratamento, ao diálogo. As igrejas fazem um papel importantíssimo, os grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, amor exigente. Esses ONGs também são muito importantes para ajudar a gente, né? Sem dúvida. Nós percebemos que se não tiver a instrução e o esclarecimento necessário, você pode olhar e na hora que a Polícia Federal, no caso, a nossa polícia fantástica, né? Eu sou um admirador da Polícia Federal pela disciplina e pela capacidade que tem. Mas na hora que eles prendem um traficante ou um que está transportando e coloca ali, está dizendo assim, olha, nós fomos eficazes na nossa missão. Mas e a sociedade? Porque uma das coisas que nós precisamos entender, e claro que o senhor entende isso daí, você que está aí nos assistindo também, é sobre o fato de que se tem comércio é porque tem procura, né? Infelizmente. Então aquele que procura facilita o tráfico. E nós temos que entender isso. E essa conscientização começa exatamente em casa. Então há uma certa desestrutura familiar, infelizmente. Mas, José Carlos, nós vamos por um breve intervalo e no nosso terceiro bloco eu gostaria que o senhor comentasse sobre locais de tratamento. Se alguém tem alguém em casa, vizinho, parente, que tenha suspeita, como abordar inicialmente para ganhar essa pessoa e aceitar fazer essa avaliação e aonde ir. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí.